O vídeo de hoje, ele é tão inesperado pra mim, ele é tão fora dos meus planos, que ao contrário do que eu costumo fazer, né, porque antes de gravar qualquer coisa aqui pro GBA, eu deixo um roteirinho ali com tópico por tópico separado do que eu quero abordar, eu dou destaque a algum dado que eu julgo importante que eu posso acabar esquecendo, ou enfim. Eu deixo sempre ali um roteirinho por perto para que eu possa me localizar, né, para que eu possa entregar aqui para vocês algo completo, algo redondo. E pro vídeo de hoje eu decidi só sentar aqui e falar o que me vier à mente, porque assim, eu não consegui separar tópicos. Pela primeira vez, eu até comentei isso com alguns amigos depois do jogo, né? Eu gravei também um podcast ontem, pós-jogo. Pela primeira vez eu não consigo apontar por onde um erro começa, por onde ele termina. Eu não consigo dizer quem ou o que tem maior responsabilidade no meio do vexame que aconteceu ontem. Então, para quem não sabe, o Flamengo sofreu ontem a sua maior derrota na história da Libertadores. Perdeu por 5-0 para o Independente Del Valle. A gente costuma também sempre falar de placar moral, a gente brinca com questão, então toma, um campeão moral, que no placar moral do jogo o Flamengo perdeu por muito mais, né? No número, no placar ali geral ficou 5-0, mas no moral o Flamengo perdeu por muito mais, porque o Independente ainda tirou o pé. O Independente ainda foi parceiraço do Flamengo ontem. E o ponto mais grave dessa ser a maior derrota da história do Flamengo no torneio continental é porque antes de 2019 o rubro-negro era um time que colecionava vexame, né, na competição. Era um time que brigava pelo topo entre os clubes que mais vezes foi eliminado na fase de grupo. Era o time que a gente falava com lágrimas nos olhos sobre o América do México. Enfim, era um time que só tinha vencido a Libertadores uma vez, que foi na sua estreia em 81. E depois disso ficou famoso por perder a sua representatividade internacional, né? Por colecionar vexames. E aí ontem, um dos maiores elencos da história do Flamengo conseguiu superar todos esses vexames. Conseguiu ser maior do que todos eles. Além de ter sido a maior derrota do Flamengo na história da Libertadores, também foi o maior vexame de um time que entra para defender o título. O que diz mais ainda sobre a derrota de ontem, né, galera? Porque então prova que um time que quer ser campeão, um time que quer defender o título, não pode, não deve e nunca perdeu da maneira que o Flamengo perdeu ontem. Então assim, eu de fato não sei dizer para vocês qual que é a maior culpa, aonde mora a maior parcela de culpa. De quem é o maior problema? Porque eu acho muito injusto que a gente deposite toda a responsabilidade em uma pessoa. Não estou tirando a responsabilidade do Domenech, porque ele tem, é grande, inclusive, mas não dá pra gente jogar e dizer que tirando um técnico tudo vai se resolver. Porque, galera, em 2020 o Flamengo já tinha ido ao Equador, já tinha enfrentado esse próprio Independente Del Valle. Lá no Equador empatou por 2-2, no Maracanã venceu por 3-0 com 1 a menos, porque o Arão foi expulso no primeiro tempo, e nós tínhamos a grande maioria em campo. E a base dos jogadores que estavam em campo ontem também estavam nesses confrontos. Então assim, com exceção do César, porque o goleiro era o Diego Alves, com exceção do Isla, que a gente tinha o Rafinha, com exceção do técnico, que era o Jorge Jesus, nós tínhamos esse mesmo time, e com exceção também de peças que entraram depois, o Thiago Maia e tal, nós tínhamos esse mesmo time jogando no Equador no início do ano. Ou seja, a altitude, os desafios de enfrentar o Independente Del Valle lá na casa deles, enfim, qualquer obstáculo que exista nessa viagem, nesse confronto, não era desconhecido para grande parte dos jogadores que estiveram em campo ontem. Não era desconhecido para o Felipe Luiz, não era desconhecido para o Arão, não era desconhecido para o Diego Ribas, não era desconhecido para o Everton Ribeiro, não era desconhecido para o Bruno Henrique, enfim, não era um desafio desconhecido para nenhum deles. Então não justifica a postura de nenhum deles. De onde parte essa mudança de postura, essa queda de psicológico, essa falta de vontade tão repentina? Porque eu tô falando de um jogo que aconteceu em 2020. Eu tô falando de um empate por 2-2 que aconteceu em 2020. Eu tô falando de um 3-0 e de um título em cima do Independente Del Valle que aconteceu em 2020. Muito se diz aqui, a gente muito debate que o Flamengo do Jorge Jesus do Campeonato Carioca já não jogava com a intensidade que jogou em 2019. Beleza, não jogava, realmente tinha uma queda de rendimento. Era uma queda de rendimento física. Era uma queda de rendimento de início de temporada. Era uma queda de rendimento que não tirava a organização do time. Você ainda sabia como o Flamengo funcionava. Você ainda sabia como o Flamengo se postava em campo. Tanto que o Flamengo
capengando do jeito que ia, mas conseguiu seus resultados. O Flamengo conseguiu ser campeão carioca. Não jogava com a intensidade do ano passado, mas jogava um futebol decente. E o Flamengo do início do ano, de antes do Carioca, o Flamengo da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, que teve como adversário o Independente Del Valle, era um Flamengo com intensidade muito semelhante à de 2019. A gente até destacava falando que parecia que o time nem tinha entrado de férias. A gente tinha um Gabigol jogando ainda melhor do que o final de 2019, um Bruno Henrique super encaixado com o Gabigol, como se fôssemos acompanhar a continuidade da soberania do Flamengo de 2019. E se formos falar do Flamengo atual, que eu nem tô falando só do de ontem, eu tô falando do que perdeu pro Ceará, eu tô falando do que perdeu pro Atlético Goianiense de forma vergonhosa também, enfim, do Flamengo dessa estabilidade, o Flamengo do Domenech, da era Domenech, se formos olhar para este Flamengo, não parece que a gente está falando do mesmo clube, não parece que a gente está falando do mesmo elenco. De onde veio essa apatia? De onde saiu essa apatia? Que mudança de postura é essa? Como é que esses jogadores conseguem justificar? Qual que é a justificativa? O Flamengo foi tomando de 3, de 4, de 5 e a gente não via desespero nem para acabar o jogo entre os jogadores. Nem para o desespero de acabar o jogo a gente sentia alguma reação neles. Sabe, a gente só sentia apatia, a gente só sentia o Flamengo vagando de um lado para o outro, cumprindo ali a tabelinha, cumprindo o tempo, porque não podia sair antes, senão o time ia perder de WO. Mas enfim, a gente não via nenhuma reação dos jogadores de desespero, de pelo amor de Deus, acaba essa partida. E aí da onde surge isso, gente? Da onde surge essa falta de organização, essa falta de psicológico, essa mudança de postura? É problema com o técnico? Não me parece que seja só o problema com o técnico. Porque o meu problema com o Domenech, que eu acho que inclusive é muito pouco batido na mídia, é muito pouco falado entre torcedores, porque muito se fala sobre rodízio, eu acho que o maior problema do Domenech é a leitura de jogo. O Domenech é péssimo em leitura de jogo. Ou se provou péssimo até o momento. Ainda é início de trabalho? Ainda é início de trabalho. Não tenho hoje, agora, neste momento, uma opinião sobre a saída ou a permanência. Não tenho, não consigo ter, ainda não consigo medir isso numa balança. Mas já há tempo suficiente para ele entender como que funciona. Ou já há tempo suficiente para entender que desse jeito não está funcionando. Muito pelo contrário, né? Eu acho que nem precisa entender muito de futebol para perceber que desse jeito não está funcionando e não vai funcionar. Mas o que eu vejo ali, o que eu vi ontem, o que eu tenho acompanhado nesse Flamengo, não me parece que é só um problema com o técnico. Não me parece que é só uma falta de entendimento entre ideia de técnico e de jogador. Porque você não vê os jogadores se comunicando entre si dentro de campo. Você vê um Arão fazendo a mesma função de um Gandula, por exemplo, porque ele não está fazendo a função dele, ele não está fazendo a função de defensor, ele não está fazendo uma função ofensiva. Se você tirar o Arão e colocar ele ali na beira do gramado, se você colocar ele como repórter, não vai fazer tanta diferença. Você não sabe qual que é a função do Arão. E aí você tem um time que tá perdendo por 3-0, você não vê ninguém tentando fazer nada. Você vê um Flamengo ali tocando a bola, você vê um Flamengo que continua falhando, e aí entra a bagunça do Domenech, que é onde ele se torna o protagonista da noite, né? Porque você tem um time perdendo por 3-0 e ele coloca o time, ele arma o time de forma ofensiva, ele abre mão da parte defensiva, né? Ele já abre mão do placar. Ele segurar o placar não é um plano dele, não estava na ideia dele. Ele abre mão de um time do setor defensivo para tentar mexer no ofensivo. Ele coloca Pedro, ele coloca Michael. Por quê? Para quê? O setor defensivo do Flamengo já é um problema até quando o Flamengo está ganhando. Até na goleada contra o Bahia, que foi 5-2, o setor defensivo do Flamengo é um problema. E aí quando o seu time está perdendo de 3-0, tomando um sacode, 3-0 no lucro, na vantagem, você abre mão do seu sistema defensivo. Qual o sentido? Por quê? Pra quê? Então, Domenech, desde o início da sua história no Flamengo, provou se complicar ali em relação às substituições, né? Mostrou que tem uma péssima leitura de jogo. Essa parte ainda falha muito. E ontem foi mais uma prova disso. E além de tudo, ele tem um pensamento, uma forma de se expressar que condiz muito com o que a gente acompanha em campo, né? Com essa instabilidade do Flamengo. Porque na coletiva pós-jogo, a gente percebe ele dando uma entrevista falando que não, tudo bem, foi horrível, foi horrível. Mas no final só valem 3 pontos. Sendo que o ponto aqui, sendo que a parte aqui que a gente está destacando não são os 3 pontos. Ninguém aqui está falando sobre a classificação do Flamengo, porque eu acredito que o Flamengo vai se classificar. Muito mais pelo grupo do que por merecimento. Mas eu acho que o Flamengo vai acabar se classificando. Eu acho que
vai dar Independente Del Valle e Flamengo nesse grupo, mas a gente não está debatendo aqui os 3 pontos, a gente está debatendo a maior derrota da história do Flamengo. E é um Flamengo completamente diferente do ano passado, porque no ano passado você tinha um Jorge Jesus ganhando de 6 e ainda reclamando de coisas do time na coletiva pós-imprensa. Você tinha um Flamengo que ganhava de forma soberana no futebol incrível, maravilhoso, mas que o Jorge Jesus falava, nossa, tem muita coisa para se corrigir ainda. Esse mesmo Domenech, quando chegou no Flamengo, ele falou que para ele não importa o ganhar, mas sim a forma com que se ganha. Não importa perder, Domenech, mas sim a forma com que se perde. A forma humilhante com que se perde, porque o 5-0, eu volto a repetir, ficou barato, ficou baratíssimo para o que o Flamengo desenvolveu ontem em campo, porque o Flamengo entregou ontem em campo, se é que entregou alguma coisa além de bagunça. E aí eu não tenho muito por onde chegar com esse vídeo, galera. Assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que não consigo, ainda não há uma forma de fazer uma análise muito fria sobre o que aconteceu. O Flamengo não acertou em nada, não há pontos positivos, de negativos são tantos que a gente acaba se embaralhando. Todos os setores falharam. Eu acho que eu só tiro a responsabilidade do Isla. Como eu disse, o pobre coitado estreou na Libertadores ainda, estreou dessa forma, tem isso aí já manchado na história dele no Flamengo, mas deu a cara a tapa, se entregou em campo, foi o único que conseguiu desenvolver alguma coisa ali. De resto, não há muito o que se falar, porque o Flamengo não jogou de maneira nada organizada, o Flamengo não conseguiu ser um time em campo para que a gente possa fazer uma análise, para que a gente possa falar, olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tem que corrigir. Não, eu acho que o jogo de ontem tem que apagar, a gente tem que pegar como análise outras derrotas, a derrota para o Ceará, a derrota para o Atlético Goianiense, o empate com o Botafogo, o empate com o Grêmio, enfim. Acho que a gente tem que pegar como parâmetro outros jogos que se passaram, porque o de ontem não dá para tirar nada além da vergonha. E dizer que acredito que o Flamengo ainda vai classificar, muito mais pelo grupo, que não tem tanta qualidade assim, do que por méritos, do que pela excelência do Flamengo. E o que mais me preocupa, o que eu mais tenho curiosidade, estou ansiosa para acompanhar ainda nessa continuidade do Flamengo, no que essa derrota vai alavancar, né? Se o Flamengo vai virar uma chave, se essa derrota vai servir como um choque de realidade para que o Flamengo volte ao seu eixozinho, para que os jogadores voltem a ter vontade, para que os jogadores saiam do salto alto, para que os jogadores entendam que você ter um elenco de qualidade não quer dizer que você não precisa fazer nada sobre isso, que vai ganhar e que vai ser campeão, porque só a qualidade conta. Não é assim no futebol e todo mundo sabe disso. Então, não sei se essa derrota vai servir como essa virada de chave para jogadores, técnicos conversarem, para todo mundo se alinhar, para todo mundo voltar a jogar bola, voltar a entregar alguma coisa, voltar a dar uma alegria para a torcida, ou se o time vai cair, vai abraçar uma crise aí gigantesca, se o time não vai conseguir se recuperar disso. De fato, não sei o que vai sair desse Flamengo. Espero que a primeira opção, né? Espero que seja um choque de realidade, espero que tenha sido a última derrota humilhante, o último desgosto que a gente tenha visto com esse Flamengo de Domenech ou de quem quer que seja, porque também não consigo falar sobre o futuro do Domenech no Flamengo nesse momento. Mas acredito ainda na classificação, o Flamengo vai se reencontrar com o Independente, o Flamengo vai voltar a jogar no Maracanã, espero que isso sirva para alguma coisa. E tem Campeonato Brasileiro agora no final de semana, vamos ver a primeira postura, né, desse time pós-goleada. E é isso, gente. No mais, não tenho muito mais o que acrescentar aqui pra vocês. Vergonha, humilhação, a maior derrota que já vi, que já presenciei, que já vivi com o Flamengo. Não esperava. E é isso, né? Futebol é isso. Vamos levantar e vamos esperar para ver qual vai ser a postura desse time no Campeonato Brasileiro.